Já ouviu falar na expressão "a justiça tarda, mas não falha"? Pois a justiça brasileira tarda demais e por isso acaba falhando. Por aqui, entre o início e o término do processo, podem se passar anos ou mesmo décadas. E dependendo daquilo que está sendo discutido na ação, o próprio direito pode acabar se perdendo no meio do caminho, como, por exemplo, através de uma prescrição. A justiça brasileira não consegue tomar decisões na velocidade necessária para ter um bom sistema. E aí resta a pergunta: por que isso acontece? E o que é possível fazer para resolver esse problema? Eu sou Cíntia Brunelli e o tema do vídeo de hoje é a morosidade da justiça e eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Muita gente acha que a solução para a lentidão do judiciário é simplesmente diminuir os prazos processuais, mas eu afirmo que na esmagadora maioria dos casos isso não resolve e ainda pode trazer mais problemas. Eu vou fazer uma comparação para você entender. Imagine que você precise executar uma tarefa, como por exemplo, lavar a louça. E aí você leva 20 minutos para lavar aquela quantidade de louça. Mas de repente alguém te diz que agora a louça precisa ser lavada em 5 minutos. Só que você não recebe nenhum tipo de modificação na sua estrutura de trabalho. Você continua usando a mesma esponja, o mesmo detergente, a água na mesma temperatura. Concorda comigo que para atingir essa meta, talvez você precise lavar a louça reduzindo a qualidade do serviço? Esse é o risco que se corre quando prazos são diminuídos sem melhorar a estrutura com que o serviço é executado. Quando você entrar com uma ação na justiça, eu tenho certeza de que você não vai querer simplesmente que o processo seja julgado rápido, e sim também que ele seja corretamente analisado para trazer a melhor solução. Eu, pessoalmente, não vejo com bons olhos que sejam reduzidos os prazos para que o serviço seja feito a toque de caixa, para cumprir metas, se não houver também a garantia de que o resultado final será uma solução justa para o processo. Afinal, não estamos buscando meramente bater metas, mas sim falamos em trazer justiça para pessoas que têm seus problemas levados ao judiciário. O aumento da velocidade não deve causar uma queda na qualidade. A saída, então, não é reduzir prazos, e sim pensar em procedimentos que sejam mais simplificados e menos burocráticos. Um dos motivos para a alta morosidade do sistema judicial é a quantidade de ritos que levam períodos de tempo para serem cumpridos. Por exemplo, o oficial de justiça precisa fazer a citação do réu para comunicá-lo que existe um processo correndo contra ele, caso ele queira se defender. Aí o oficial de justiça vai até a casa do réu e descobre que ele se mudou. Aí a parte autora da ação precisa trazer um novo endereço e aí o oficial de justiça tenta novamente fazer a citação. Nisso tudo pode levar meses até que o réu seja encontrado e citado. A solução do problema é, sempre que possível, usar a tecnologia para acelerar o judiciário. Por exemplo, tentar fazer contato com as partes e as testemunhas via WhatsApp, desde, é claro, que haja comprovação de que a pessoa realmente recebeu a mensagem e também desde que observados os devidos cuidados, especialmente se for um processo penal, para não correr o risco de que o réu não seja corretamente citado e depois isso cause uma nulidade processual. A comunicação entre os órgãos também deve ser cada vez mais rápida, através da tecnologia. Por exemplo, antigamente, para fazer uma penhora de dinheiro de uma pessoa, um empresário, por exemplo, era preciso que o juiz enviasse um ofício ao Banco Central para que este encaminhasse o documento aos bancos para descobrir onde essa pessoa possuía contas. Tudo isso levava meses até ser cumprido. Agora não. A comunicação entre a Justiça e o Banco Central acontece online e a penhora leva 48 horas para ser realizada. Mas eu devo dizer uma coisa, mesmo com toda a tecnologia que vem sendo empregada e que é sempre bem-vinda, também não podemos esquecer do componente
humano do judiciário. A justiça jamais poderá ser totalmente substituída por robôs, pois precisamos de humanos operando os processos. Como eu sempre digo lá no curso Primeiros Passos no Direito e também aqui no canal, o direito não é ciência exata. É necessário haver uma pessoa analisando os processos. E aqui entramos em outro problema do judiciário, que é a falta de juízes e servidores. Nos últimos anos, o volume de novos processos só aumenta, mas o quadro de magistrados e funcionários da justiça não tem acompanhado esse crescimento. Aliás, nesses últimos anos, a situação foi agravada devido ao baixíssimo número de concursos realizados e também à falta de orçamento de muitos órgãos, o que tem impedido que novos servidores tomem posse. Em muitos tribunais existem cargos vagos para servidores e esses cargos não têm sido ocupados porque falta orçamento. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco da louça na pia? Imagine que antes você tinha 30 pratos para lavar, só que agora você tem 50, depois 70, depois 90 e sempre aumentando. E por melhor que sejam a sua esponja e o seu detergente, você dificilmente vai conseguir lavar 100 pratos nos 20 minutos que você usava para lavar 30 pratos. Aí surgem as tecnologias e te dizem, calma lá, vamos instalar uma máquina lava-louças. E a tecnologia realmente ajuda muito, só que já são 300 pratos e leva tempo até conseguir colocar tudo na máquina. E você fica de um lado para o outro na cozinha, colocando na máquina, tirando o prato da máquina, coloca o prato na máquina, tira o prato da máquina. A tecnologia ajuda, mas existem procedimentos que dependem do componente humano. Aqui temos duas saídas viáveis. Aumentar o número de pessoas equilibrando todos esses pratos ou reduzir a quantidade de pratos que chegam até a pia. E aqui eu preciso dizer que a sociedade brasileira tem uma cultura do litígio. É preciso pensar em saídas para reduzir as situações que chegam ao judiciário, sem excluir, contudo, a solução desses casos. É pensar em outras formas de buscar uma justiça. Só que o brasileiro ainda não conhece muito bem essas outras formas de resolver conflitos. A população ainda não está bem familiarizada com outras formas de resolução, como a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa, fazer acordos, encontrar propostas de solução. Em alguns países, os cidadãos sentem até um pouco de vergonha de ter que resolver um problema na justiça, porque isso significa que eles não foram capazes de resolver por conta própria, através do diálogo. Aqui no Brasil, na hora da raiva, muita gente enche a boca e diz: eu vou te processar, você vai se ver com o juiz, eu vou te botar na justiça, eu vou procurar os meus direitos. Na nossa cultura, as pessoas meio que esperam que uma outra pessoa, um juiz, vai dizer quem tem ou não tem o direito, sendo que, em muitos casos, poderiam solucionar seus conflitos pela via do diálogo. Também existem situações em que as ações são de responsabilidade do judiciário, mas que talvez não deveriam ser. Demandas que poderiam ser resolvidas na esfera administrativa e acabam judicializadas. Por exemplo, o altíssimo número de processos em que temos como réu o INSS, nos casos em que o INSS não concede um benefício que seria devido, e aí a parte se vê obrigada a ingressar com ação para ter o seu direito reconhecido pela justiça. Há quem diga que o INSS é hoje o maior réu do Poder Judiciário, porque não existe nenhuma pessoa ou nenhum órgão que seja tão processado como ele. Talvez devêssemos pensar em uma forma de modificar a forma como o INSS atua, para evitar todo esse retrabalho por parte da justiça, que causa também a demora para que o cidadão receba o que é seu por direito. Aqui eu trouxe como exemplo o INSS, mas existem muitas outras situações em que deveria ser repensada a forma como os problemas são solucionados, para que não fosse necessário acionar a justiça. Também é possível mencionar casos que vão para a justiça em que os processos são extremamente semelhantes, ou mesmo idênticos, e que poderiam ser decididos em conjunto, mas que por uma falha de estrutura em termos de organização acabam julgados individualmente.
de forma que demora mais tempo em cada processo. A falta de padronização e de organização reduz a rapidez com que certas ações repetitivas poderiam ser julgadas. E aqui, entrando nesse assunto das sistemáticas de trabalho, é preciso também dizer que, em algumas justiças, os sistemas utilizados para a tramitação dos processos não são lá os melhores. Eu não vou falar mal do sistema usado pelas outras justiças, porque eu tenho medo de ser processada. Mas o que eu posso dizer é que eu trabalho na Justiça Federal da 4ª Região. Eu sou servidora do TRF4. E aqui utilizamos o sistema EPROC, que eu posso dizer que é um sistema, na minha opinião, excelente. Rápido, seguro, eficiente e sempre sendo aprimorado. Eu não estou aqui fazendo propaganda do sistema EPROC, é apenas a minha opinião pessoal como usuária do serviço. E o sistema utilizado faz total diferença. Quando os juízes, servidores, promotores e advogados podem atuar em um sistema que funciona bem, o processo anda muito mais rápido. Indo além do sistema, outra ideia seria talvez haver uma reformulação do próprio Poder Judiciário. Atualmente a Justiça se divide em Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Cada uma com a sua estrutura própria, seu próprio quadro de funcionários, etc. Só que existe uma diferença absurda em termos de estrutura entre essas justiças. Algumas são mais bem estruturadas do que as outras. Quando eu tomei posse como servidora da Justiça Federal, eu era antes servidora da Justiça Estadual. Eu saí do TJSC e eu fui para o TRF4. E o que os meus colegas da Justiça Estadual comentaram é que eu estava deixando de ser prima pobre para me tornar prima rica. E eles não disseram isso apenas por causa do salário, que realmente é maior na Justiça Federal do que na estadual, ao menos aqui no meu estado, mas também devido às condições de trabalho e a estrutura do órgão. Os meus colegas da Justiça Estadual não falaram aquilo por mal, e sim como a constatação de um fato. Existe, sim, diferença entre os órgãos e isso impacta na qualidade do serviço. Será que todo o sistema judicial não deveria ser repensado de uma forma que os prédios das justiças possam ser compartilhados e os serviços sejam melhor distribuídos e também padronizados? Será que algumas atividades das justiças não poderiam ser executadas em conjunto, em vez de isoladamente? Eu estou trazendo todas essas ideias, na verdade, para que você pense sobre o assunto. Quais seriam as soluções? Elas existem, eu sei que existem e precisam existir. A justiça precisa ser célere, porque a demora excessiva causa a sensação de impunidade, que é muitas vezes o que faz com que certas pessoas venham a infringir a lei, porque elas acham que nada vai ser feito contra elas. Em vez de defender um sistema mais duro, mais rígido, com leis mais severas, vamos pensar em saídas que privilegiem o bom uso de novas tecnologias, que acelerem os procedimentos. As soluções também consensuais, como mediação, conciliação, justiça restaurativa e os sistemas que permitam o fluxo do trabalho mais ágil, mais inteligente. Como diria o filósofo Beccaria, o que impede uma infração da lei é a certeza de que haverá uma punição. Não é preciso que as penas sejam cruéis, basta que sejam corretamente cumpridas. E aqui entra a celeridade, a rapidez do processo. Eu trouxe aqui algumas ideias para vencer o problema da insustentável lerdeza do judiciário, para que ele deixe de ser visto como devagar e nunca. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: "Eu acredito em uma justiça mais rápida". Te convido novamente a se inscrever no canal e também a assistir a mais vídeos. E se você quer dar um passo além e acelerar a sua evolução no direito, eu deixo também o meu convite para virar meu aluno no curso Primeiros Passos no Direito. Essa é a solução ideal para tornar mais rápido o seu aprendizado. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e ver mais informações. O curso é um acelerador para você aprender direito mais rápido. 99% do meu conteúdo é gratuito aqui no YouTube e 1% é pago, que é para quem quer evoluir mais depressa. Se você quer acelerar o seu processo, é só clicar no link
e se inscrever no curso. Vou deixar aqui também uma sugestão de playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!